Eu sou Adam Tech, narrador oficial das reflexões do pastor Temístocles Santos, do canal do YouTube Pense Nisso. O tema desta reflexão que quero dividir com você é o seguinte: saiba como levar desaforo para casa. É isso mesmo. Do contrário, a situação vai ficar muito pior. E você sabe disso. Quero também afirmar, pelas minhas experiências no serviço do Evangelho, que o mundo religioso gosta muito de viver de emoções, viver de empolgação, viver e promessas de milagres e de aparências. Tenho por mim que existem 3 áreas difíceis para o ser humano lidar. A primeira área são as circunstâncias que, boas ou más, sempre nos pegam de surpresa. A segunda área difícil de lidarmos é a área da saúde, quando esta se torna complicada e, às vezes, temos dificuldades para tratar. A terceira área, que para mim é a mais difícil, é a área dos relacionamentos entre as pessoas, família ou amigos. Muitas decepções aparecem aqui. Estas 3 áreas são para mim um grande desafio diário. Nosso único caminho é entender que precisamos viver daquilo que ouvimos sobre Deus e sobre a Bíblia. Isso não tem nada a ver com religiosidade, mas tem que nos ajudar de modo prático a sermos melhores pessoas, porque só Deus sabe como devemos viver. Muito bem, dentro destas 3 áreas que mencionei, quero fazer umas perguntas antes de ler o texto que vou comentar. São perguntas muito importantes para você. Primeira pergunta: você deve mais perdão às pessoas, ou as pessoas devem mais perdão a você? Segunda pergunta: o que é mais difícil para você, pedir perdão ou conceder perdão? Terceira pergunta: o perdão deve ser condicionado ao arrependimento do outro, ou ele deve ser concedido independentemente da atitude do ofensor? Vou ler Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21, até o versículo 35. Essa é uma palavra que faz todo sentido, e não tem nada de emoção, sensacionalismo ou religiosidade aqui. E se a gente ouvir com atenção o que vai ser lido neste instante, pode fazer de você uma pessoa melhor, com certeza. Então vamos acompanhar juntos a leitura da parábola de Jesus para os seus seguidores, porque esta parábola é crucial para a vida nos relacionamentos. Então Pedro aproximou-se de Jesus e lhe disse: Rabi, quantas vezes poderá meu irmão pecar contra mim, e eu terei que perdoá-lo? Umas 7 vezes. Não 7 vezes, Jesus respondeu, mas 70 vezes 7. Por causa disso, o reino dos céus é comparado a um rei que desejava acertar as contas com seus representantes. Imediatamente trouxeram à frente um homem que lhe devia muitos milhões. E pelo fato de não poder pagar, o patrão ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todas as suas posses fossem vendidos para pagar a dívida. Entretanto, o servo se prostrou diante dele. Seja paciente comigo, ele implorou, e eu lhe pagarei tudo. Por causa da compaixão por ele, o Senhor o deixou ir e perdoou-lhe a dívida. Mas, assim que o servo saiu, encontrou um de seus companheiros, que lhe devia uma pequena soma. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, gritando: devolva-me o que me deve. Seu companheiro caiu de joelhos e implorou: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Mas ele se recusou e, em vez disso, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor convocou o servo e disse: servo mau, perdoei toda a sua dívida porque você me implorou que o fizesse. Você não deveria ter misericórdia do seu companheiro como eu tive misericórdia de você? E irado, seu senhor o entregou aos carcereiros para ser punido até devolver tudo o que devia. Desta forma meu Pai Celestial tratará vocês, a menos que perdoem de coração a seu irmão. Essa questão de perdoar ou não perdoar alguém é muito interessante. Há pessoas que dizem: eu perdoo, mas eu não esqueço. Nós temos dificuldades de perdoar porque essa coisa de perdão é assim, uma coisa meio sem sentido, principalmente no ambiente religioso. E aí a gente usa uma frase espiritual: se Deus tocar no meu coração eu perdoo. Já ouvi outras pessoas dizerem, e também já disse o mesmo:
Se não fosse o Espírito Santo movendo no meu coração, eu lhe dava uns tapas. Veja, num ambiente religioso todo mundo é santo. Numa reunião de culto, todo mundo diz que perdoa. Por isso, perdoar é de fato muito complexo. Vou entrar em mais detalhes sobre isso. Primeiro, que nessa parábola de Jesus, quando ele fala de um senhor e de um servo que devia muito ao seu senhor, claro que Jesus está falando sobre Deus, e que não há dúvida alguma de que nós devemos muito a Deus. Nós somos esses devedores a Deus de 60 milhões de moedas. Todos nós, sem exceção, todo mundo é devedor a Deus. Agora, veja alguns motivos por que somos devedores. Somos devedores pelo ar que a gente respira. Nós somos devedores pela saúde que temos. Somos todos devedores a Deus porque nós fracassamos com Deus, falhamos com Deus e erramos contra Deus, mas Deus perdoa as nossas iniquidades e não leva em conta o tempo da nossa transgressão. Somos devedores porque Deus nos dá o alimento, a casa, roupas, a chuva, o sol, o calor e o frio necessários. Somos devedores a Deus porque temos uma família, temos uma casa, temos alimento, temos um trabalho, temos amigos. Todo mundo é devedor a Deus, e todo mundo é devedor uns aos outros. Eu sou muito devedor a muita gente na minha vida. Sou devedor a pessoas que apostaram em mim quando eu era um adolescente, depois um jovem, depois um obreiro no serviço do Evangelho, minha mãe que me falou de Jesus quando pequeno. Segundo, é que ninguém está imune de ferir e de ser ferido. Todas as nossas relações humanas dependem de perdão. Sempre disse que a base de um relacionamento não é o amor, mas sim o perdão. O amor é o fruto desta base. Pedro faz uma pergunta na base da lei de Moisés para Jesus. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, ou qualquer pessoa? 7 vezes. Mas Jesus usa a lei do amor, e diz que não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. O que Jesus quis dizer com 70 vezes 7? Jesus está ensinando a Pedro e também a nós, que não podemos viver a nossa vida fazendo contabilidades na lei de Deus. A lei de Deus é o parâmetro do caráter de Deus. Ela é o que Deus é. Nosso relacionamento pessoal não pode ser na forma contábil. Hoje eu te perdoei uma vez, mas olha, esse é o limite, e eu não vou poder mais te perdoar hoje. Hoje eu já te perdoei o suficiente. Por hoje chega, não vou mais perdoar. É como se Jesus dissesse a Pedro: se você for viver assim, a sua vida vai se transformar numa coisa horrível, fazendo contabilidades. Mas, precisamos parar com essa ideia, de que são 7 vezes, mas, na verdade, são 70 vezes 7, porque esse é o número do absurdo, ninguém vai conseguir contabilizar isso. Porque se nossa vida não estiver no padrão do absurdo, do 70 vezes 7, não vamos conseguir conviver uns com os outros, porque de repente você vai magoar a sua esposa, e ela vai dizer que isso foi a gota d'água, ou vice-versa. Imagina isso num âmbito maior. A gota d'água faz a nossa vida ficar um inferno, porque eu nunca sei quando é a sua gota d'água, e você nunca sabe quando é a minha gota d'água. Por isso Jesus disse para colocar nosso limite da gota d'água em 70 vezes 7. Porque nós não temos uma linha da gota de água para as coisas boas. Jesus ensina o seguinte: coloque uma linha absurda para aquilo que lhe fere, para aquilo que magoa. Pedro errou quando quis contabilizar e contar até 7. Pedro errou porque perdão não é algo que eu possa dar ou negar. Quando Jesus disse para perdoar 70 vezes 7, não pense nos números, porque os números aqui são alegorias, os números aqui são simbólicos. Pense o seguinte: quando Pedro perguntou ao Senhor quantas vezes deveria perdoar seu irmão, se 7 vezes, e Jesus disse 70 vezes 7, o que Jesus quis dizer a Pedro é que perdão tem que ser em nós um estilo de vida, e não uma decisão pontual que a gente vai fazer, ou se deve ou não fazer. Perdão na boca de Jesus é o que define se você é uma pessoa de bem, ou se você é uma pessoa má. É o que define se eu sou uma pessoa em que os outros devem evitar, ou se eu sou uma pessoa em que as pessoas podem ter um convívio. É através da leitura de Jesus sobre a minha capacidade de perdoar. Não é se eu falo uma doutrina certa, não é se eu estou agradando os religiosos com minha teologia. Nada disso. O que deve definir a minha vida e a sua vida é se nós temos como estilo de vida o perdão, não o ato de perdoar.
Não é se nós chegamos na gota d'água, absolutamente não, mas se temos a capacidade humana de ser um perdoador. Por que eu digo isso? Porque na parábola de Jesus, quando o rei, que aqui é a figura de Deus, soube que o servo perdoado não tinha perdoado quem lhe devia bem pouquinho, ele chamou o homem de servo mau. Mal é isso, é se ele tem no coração como estilo de vida, um coração implacável, nos comportamentos sociais, nos comportamentos religiosos, ou nos comportamentos protocolares, isso não importa, o que importa é o que a gente faz longe do olhar do Senhor. Porque veja bem, diante do Senhor o homem foi humilde, pedindo perdão à sua dívida. Ele pediu misericórdia para não ser jogado na cadeia com sua mulher e filhos, e isso na frente do rei. Na frente de Deus, todo mundo é corretíssimo, mas quando se sai da presença do rei, quando se sai da presença do Senhor, ele se torna uma pessoa implacável. Ele foi um homem tão rígido que ele não teve escrúpulos em mandar a família do que devia para a prisão. Ele foi perdoado em 60 milhões de moedas, e ele mandou quem devia a ele para a cadeia quem lhe devia 100 moedas. Agora veja, você será medido, você será medida, não naquilo que você fez dentro de um recinto religioso, ou nos contornos sociais que fazem com que a gente haja e se comporte de uma maneira certinha, você será julgado por aquilo que você é longe do olhar dos outros. Isso quer dizer que, parece que a nossa régua de julgar os outros é de acordo com o ambiente em que estamos. Quando estou de acordo com as convicções do meio, ou de acordo com uma doutrina religiosa, onde estou de acordo com as ideias gerais, a pessoa é maravilhosa, mas na hora em que a gente sabe que aquela pessoa discorda, ou que aquela pessoa não é como a gente gostaria que ela fosse, ela vira um demônio. Penso que não deveria ser assim, porque se a gente ama e tem misericórdia no ambiente privado, nós devemos amar e ter misericórdia também em público. Porque ele pediu misericórdia numa reunião do reino, em que o rei estava pedindo contas a todo mundo ali publicamente, ele foi humilde na hora que ele saiu da presença do rei, e se tornou justiceiro, inclemente e cruel fora dela. Se queremos que publicamente nos tratem afetuosamente, se a gente pede que os outros tenham paciência conosco, nós devemos ser pacientes com os outros. Se eu estou pedindo alguém seja paciente comigo, eu tenho que ser paciente com ele, com ela. O caráter de Deus é mostrado no texto de Lucas, capítulo 6, verso 31, que diz: Assim como quereis que os homens vos façam, fazei isso a eles. E aí temos que pensar o seguinte: a gente deve muito a Deus, e a nossa dívida com Deus é impagável, são 60 milhões de moedas. Eu posso dizer que o perdão que Deus me deu, dá 60 milhões de moedas, isso me obriga, pelos menos a pensar, em ser perdoador com a dívida do outro comigo, que não se compara com minha dívida com Deus. Veja, eu não sou escravo de Deus, mas eu me torno escravo do perdão. Por que eu sou escravo do perdão? Porque eu fui perdoado por Deus. E agora, eu assumo o estilo de vida de Deus, não porque Ele está mandando eu perdoar, não. É porque tem uma lei na Bíblia dizendo que você tem que perdoar. Não. É que eu tenho que medir os outros com a regra, com a métrica, com que eu fui medido. Outro ponto importante que eu quero falar para vocês nessa parábola é o seguinte: quem é incapaz de perdoar torna-se incapaz de receber perdão, porque a régua métrica, a medida de aferição que é usada conosco, deve ser usada com o próximo, e a medida que a gente usa com o próximo é a medida que Deus vai usar conosco. Precisamos prestar atenção e muito cuidado quando oramos a oração do Pai Nosso, porque esta oração está, na verdade, de certa forma, pedindo desgraça sobre a pessoa que ora. Porque a oração do Pai Nosso diz assim: O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Na verdade, o que você está dizendo a Deus é que você quer que Ele te perdoe na medida que você está perdoando outros, nada mais do que isso. A régua que você está usando com os outros, se for a régua da mágoa, do ódio, da indiferença, essa é a régua que Deus vai usar com você, porque é você que está dizendo isso para Deus, para usar a mesma regra que você está usando contra os outros. É simples assim. A oração do Pai Nosso não é tão simples como parece. É preferível não usar. Antes de orar esta oração é preciso uma avaliação, uma checagem interior, um julgamento pessoal interior, e depois, orar. Eu penso que comparecer na presença de Deus será o mesmo que na parábola contada.
Tem-se uma ideia de que comparecer na presença de Deus será para ser aplicada a justiça das dívidas. Mas não penso exatamente assim, pelo escopo da parábola. Penso que nós vamos sim comparecer na presença de Deus, mas vai ser para, ou experimentar uma infinita misericórdia, porque quando o servo devedor comparece na presença do Senhor, ali houve uma abundante misericórdia, porque são 60 milhões de moedas perdoadas. Ou para ser aplicada a justiça pela falta de misericórdia da nossa parte. Da mesma forma, do mesmo modo, eu quero comparecer na presença de Deus, não para ver a desgraça dos outros e a minha, eu quero comparecer na presença de Deus para festejar a eterna e infinita misericórdia dele para com todos. Por último, eu quero dizer para vocês isso: gratidão pode avisar o perdão, gratidão pode chamar o perdão, gratidão pode avivar, pode acender o perdão. Pessoas ingratas não sabem perdoar. Sabem o que é ingratidão? Ingratidão é o seguinte: você tem uma régua, ou um nível bem aqui em cima da sua cabeça, mas a pessoa que passa por você só chega até seus joelhos. Ai, bem aqui entre seus joelhos, e até aqui na sua cabeça, esta distância ou este espaço entre eles, isso é ingratidão. Porque o que uma pessoa faz nunca será o suficiente para quem é ingrato, porque a sua régua é muito alta. Daí dizemos que a pessoa que vem pedir reconciliação não fez mais do que a sua obrigação. Porque o espaço que existe entre o que as pessoas conseguem fazer e o seu nível de exigência, esse espaço que separa o que as pessoas fazem do seu nível de exigência, é o espaço da ingratidão. Por isso, essas pessoas que são ingratas são proporcionalmente inclementes, rígidas, são duras, são exigentes porque todos nós temos uma tendência de sermos criteriosos com o outro, mas lenientes com nós mesmos, somos criterioso com o outro, porque exigimos do outro que seja perfeito e nunca erre, principalmente conosco. Foi isso que aconteceu com esse homem. Ele não teve gratidão pelo que o rei fez por ele e, é por isso, que ele foi o justiceiro e não conseguiu ser bom com o que lhe devia. O que nos torna parecidos com Deus aqui na parábola é o perdão. O que nos faz parecidos com Deus é a nossa capacidade de perdoar, não contabilmente, mas indefinidamente. Pense muito antes de orar a oração do Pai Nosso. Avalie seu coração. Antes de depositar qualquer oferta a Deus, veja se não há alguém que você precise pedir perdão, ou que precise perdoar. Por isso, o perdão é a maneira certa de levar desaforo para casa e descansar e confiar que Deus sempre tem razão. Pense nisso.